Bom dia, irmãos. Bom dia, meus queridos. Glória a Deus. Vamos entrando, acessando a nossa live. Mais um tempo que nós vamos passar juntos nessa manhã adorando ao Senhor. Hoje nós teremos a ceia. Aleluia. Que alegria. Bom dia. Você pode ir dando bom dia para os seus irmãos, dando a paz, acenando, levantando a mãozinha, colocando aí os coraçõezinhos aí. Vamos interagir, né, nesse meio que nós temos de fazer, né, que Deus está nos dando a oportunidade de fazer online. Então vamos interagir dessa forma. Então você pode dar bom dia para o seu irmão, declarar para ele a paz do Senhor. Muito bom dia, meu irmão, que saudade de você, aleluia. Em breve estaremos todos juntos novamente. Isso, vai dando bom dia, vai trazendo palavra de Deus já. Pode animar o teu irmão, aleluia. Glória a Deus. Arnaldo e Sara aí junto com a gente, que bênção, meus irmãos. Quanto tempo, saudade de vocês. Mário e Flávia, aleluia. Glória a Deus. A paz, meus irmãos. Glória a Deus, que alegria. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Já está aí, já estamos em mais de 30 irmãos, já estamos numa quantidade aí boa. Glória a Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar juntos, agradecer ao Senhor por esse tempo, para que Ele esteja junto conosco, esteja entre nós. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, é certo que Ele está presente. E esse tempo não há limitação para Deus, com certeza Ele vai agir, vai se manifestar poderosamente. A sua palavra é viva, é eficaz, aleluia. Aleluia, vamos dar graças ao Senhor. Pai, nós te damos graças nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor. Nós estamos aqui reunidos em teu nome. E é certo porque o Senhor prometeu para nós que quando 2 ou 3 reunissem em seu nome, tu estaria no meio deles. E nessa manhã tu estás junto de nós, Senhor. Queremos reverenciar a tua pessoa, a tua presença. Dizer que tu és a pessoa mais importante aqui nessa live, Senhor. É um tempo, Senhor, que nós queremos continuar adorando o teu nome, rendendo gratidão a ti, Senhor, em nome de Jesus. Fica à vontade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, age, manifeste, entra nos corações, transforma os corações. Tu que tens esse poder, aleluia, de testificar ao homem, fazer ele ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha se manifestar com toda a liberdade. Nós damos toda a liberdade para ti, Espírito Santo, que preside a igreja, nos direciona nesse tempo. Nós vamos ter um tempo de ceiar ao Senhor, nos relembrarmos da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Por isso, anima os corações, fortalece os corações, cura os enfermos nessa manhã, age de uma forma poderosa. Nós estamos aqui à tua disposição, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, toma o teu lugar. Que seja um lugar de honra, um lugar de glória, um lugar de majestade. Nós levantamos um altar de adoração ao teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, faça toda a tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos convidar aqui para nós estarmos louvando a Deus hoje. O Daniel Souza vai estar conosco. Vamos convidar o Dani aqui para darmos continuidade na adoração ao Senhor. E aí vamos louvar juntos como igreja. Esperar ele entrar. E aí, Dani? Cadê tu? E aí, Dani?
Bom dia, meu amado. Bom dia, tudo bom, querido? Tudo bom, queridos? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Que alegria estarmos juntos essa manhã. Alegria nossa, um prazer muito grande. Bênção. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor juntos. Amém. Bom dia a todos os meus amados irmãos. No aconchego da nossa casa, do nosso lar, vamos louvar ao nosso Deus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados. Aleluia. Mas ressurgiu e vivo com o Pai que está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, Ele está vivo, aleluia. E quando enfim chega a hora em que a morte, Aleluia, enfrentarei sem medo, então terei vitória. Verei na glória meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. aleluia. Aleluia. Quero liberar essa palavra de esperança para o teu coração nessa manhã. A vida de Jesus é o nosso fundamento.
E a palavra deixa bem claro que aquele que morreu pelos nossos pecados ressurgiu dentre os mortos no terceiro dia e foi exaltado à mais alta posição, está assentado à destra do trono de Deus. Por isso eu e você não precisamos temer. Não precisamos temer. Todo medo sai agora do teu coração. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, traga consolo para você nesta manhã e neste dia. Amém. Deus te ama, sim. Aleluia. Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, e você tem a certeza da vida eterna. Aleluia. Ele é maior que tudo. Maior que o céu, que terra e mar. Maior que tudo é o Senhor, maior que reis, que poderosos, maior que tudo é o Senhor, o Deus e Pai de Jesus Cristo, maior é o Senhor. Aleluia. Maior que o medo, que as incertezas, maior que tudo é o Senhor, maior que a morte, que a eternidade, maior que tudo é o Senhor, meu Deus, meu Pai, que está comigo, maior é o Senhor, maior é o Senhor, Ele é maior, maior é o Senhor, teu Deus, teu Pai, que está contigo, maior é o Senhor. Não temas, meu irmão, Ele é maior, maior é o Senhor. O Senhor é maior, maior é o Senhor. Aleluia, aleluia. Teu Deus, teu Pai, que está contigo, maior é o Senhor. Aleluia. Deus é maior, aleluia. Amém, Ele está comigo e está contigo. Um grande abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Como é bom nós nos relembrarmos dessas verdades, né? Aleluia. Com essa certeza e convicção no nosso coração de que o nosso Deus, nosso Senhor, Ele é maior do que todas as coisas. Isso nos conforta, nos consola. Venceu a morte, né, Dani? Aleluia. Glória a Deus. Chamar aqui o Beda para nós compartilharmos uma palavra. Glória a Deus. Depois de nós termos já meditado uma palavra de Deus, já que nós cantamos juntos, mas vamos receber uma palavra de Deus para nós meditarmos juntos, em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Maravilhoso estarmos juntos nessa manhã.
repartimos algo da parte de Deus. Na verdade, nós já temos recebido algo tão precioso nessas canções, nessas declarações que são verdadeiras. Deus é maior do que tudo. Se você tem problemas, é grande o problema que você tem, o que eu tenho, saiba que Deus é maior do que os nossos problemas, do que os planos, projetos e tudo mais da nossa vida. Então temos que ter essa convicção no nosso coração. A primeira canção diz que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Eu fiquei pensando que maravilhosa declaração, porque se nós a nossa vida está nas mãos de Deus, nós estamos bem cuidados e bem guardados. Você pode ter certeza disso, está bem cuidado, bem guardado, porque Deus protege, Deus guarda a tua vida. E antes de nós iniciarmos aqui, eu quero lembrar aqui dos irmãos que pedem oração. Se você tem algum pedido de oração, coloca aí. Nós vamos orar agora também, vamos orar por esse tempo que nós vamos ter também de repartir a palavra de Deus. Mas muitas pessoas aí passando por dificuldades, situações difíceis. Recebi agora a notícia aqui do pai da Márcia, a esposa do Toninho, que está com Covid, já está com idade avançada. Mas Deus é maior do que as enfermidades, do que os problemas. Então nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus tua vida, tua casa, os nossos irmãos que pedem oração. Vamos colocar tudo diante de Deus, porque Deus cuida de nós. Amém, irmãos? E já vamos orar também para início dessa mensagem de hoje. Senhor, obrigado pela palavra que já temos recebido nessa canção tão linda, maravilhosa, tão profunda, Senhor, que nos deixa claro de que nós estamos em boas mãos. Estamos nas mãos do nosso Deus. Nosso Deus é grande, tremendo, tem todo o poder, autoridade nos céus e na terra. Tudo está debaixo do governo do nosso Deus. Por isso nós não temeremos, como diz o Salmo, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem, o seio dos mares, as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós somos a cidade de Deus, a habitação do Deus Altíssimo. Está escrito no Salmo que jamais será abalada, porque Deus ajudará antes que o dia amanheça. Antes de nós clamarmos, o Senhor já está nos socorrendo, Senhor. Por isso nós nos aquietamos nessa manhã e colocamos diante de Ti a vida dos nossos irmãos. Para que o Senhor visite, para que coloque a Tua mão de poder, Senhor, removendo todo o mal, toda enfermidade, toda ansiedade, toda depressão, todo medo, toda angústia, toda tristeza, em nome de Jesus. E que venha a paz de Cristo sobre esta casa, sobre esta vida, Senhor. A paz que excede todo entendimento, que mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a ventos, tempestades e rios, ela não cai, a paz permanece firme no nosso coração e no nosso entendimento, que nos faz compreender que Deus está presente, que Deus é o nosso guarda, é o guarda de Israel que não dorme, não tosqueneja. Por isso nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Confiar também este tempo em que iremos meditar na Tua palavra. Nos ajuda. Senhor, que a centralidade esteja na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem nós damos toda a honra, toda a glória nesta manhã. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados irmãos. Um bom dia para você. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã para nós compartilharmos. E é algo que você já conhece, algo que eu já conheço. Nós vamos cear hoje, vamos participar dessa comunhão preciosa, ainda que você está distante aí na tua casa, eu na minha casa, mas o Senhor está conosco. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali o Senhor está presente e nós vamos participar dessa comunhão, desta ceia, lembrando você que se Deus permitir, se o Senhor não voltar, domingo que vem nós estaremos juntos. Já foi liberado aí um decreto para a nossa reunião presencial e podemos rever novamente os irmãos. Um número limitado, mas
com certeza Deus tem o controle de tudo. Em breve, Deus vai nos dar a possibilidade de nos vermos. Se não for aqui, na glória nós nos veremos em nome de Jesus. Abre tua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, eu quero ler com você, maravilhosa palavra de Deus, que diz assim, uma passagem de Jesus com seus discípulos. Diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia! Que passagem maravilhosa, com certeza você conhece. É algo que nós já temos meditado ao longo dessa nossa caminhada. E esse versículo 18, quando Deus diz que também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem uma palavra aí que eu quero meditar e repartir com vocês sobre a nossa mensagem de hoje, que é sobre a igreja. Estamos vivendo um período aí de bastante dificuldades, mas com certeza a igreja continua. E quando nós falamos de igreja, não estamos falando de um edifício feito de argamassa, de tijolos, não é uma construção feita por mãos de homens, mas nós falamos, quando falamos de igreja, falamos de vidas, falamos de pessoas. E que bom que nós temos essa clareza, essa convicção de que a igreja não é aquele prédio lá da Jardel França 18. Ali é uma construção. A igreja são as pessoas que frequentam ali, as pessoas que estão espalhadas aqui nessa cidade, que receberam a Cristo como Senhor. Esta é a igreja do Senhor Jesus. É interessante saber que esse versículo 18 de Mateus 16 foi a primeira vez que Jesus declarou a palavra igreja, ou a primeira vez que nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, essa menção da palavra igreja. Jesus estava conversando com seus discípulos, dizendo para eles o que ele veio edificar aqui neste mundo. Então é importante você saber que Jesus veio edificar a sua igreja. Ele deixou bem claro que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Amém, meus irmãos? E a palavra igreja, ela é uma palavra original do grego que se traduz eclésia. É importante ele saber isso, por quê? Porque essa raiz da palavra eclésia se traduz como congregação, assembleia, grupos. E isso deixa bem claro, meus amados irmãos, que a igreja, ela não é apenas uma pessoa. A igreja são várias pessoas. É importante a gente saber isso, porque você vê que não é algo individual, é algo coletivo. Então, quando se trata de igreja, nós estamos falando de várias pessoas congregadas, juntas, que têm o mesmo propósito, o mesmo coração, e é isso que nós queremos compartilhar hoje, porque estamos vivendo um período difícil de pandemia, onde você está impedido, talvez, de congregar, de estar junto com os irmãos, estar na tua casa, mas é importante sabermos isso, que nós não podemos nos isolar, ainda que esse período que nós estamos passando é um período que se torna necessário, mas eu quero deixar bem claro que essas coisas elas não podem ser como um costume na nossa vida. Depois que liberarem tudo e nós permanecermos reclusos ou afastados, então saiba disso, que a igreja ela é um coletivo, ela
ela tira fora todo individualismo e ela está relacionada ao companheirismo, à mutualidade. E é interessante que na palavra de Deus nós encontramos vários mandamentos recíprocos dessas mutualidades que a gente não tem como praticar estando sozinho. Servir uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros e assim por diante. Então você vê que até mesmo os mandamentos, a forma de edificar a igreja, ela precisa de estar juntos, de estar reunidos, de estar congregados. Então não é individualismo, não é algo individual, é algo coletivo. É interessante que Jesus, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, Jesus deixou bem claro que a menor expressão de igreja é 2 ou 3. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, sempre que nós estivermos com 2 pessoas ou 3 reunidas no nome do Senhor Jesus, ali está reunida a igreja e ali há toda a possibilidade de nós sermos edificados, de nós sermos fortalecidos, de praticarmos essas mutualidades. Amém, irmãos? Eu achei interessante essa passagem que nós acabamos de ler aqui, de Mateus 16, onde Jesus perguntou para os seus discípulos quem eles diziam que ele era. E Pedro declarou algo tremendo, porque, como Jesus disse, não foi carne nem sangue quem revelou a Pedro, foi Deus. E é importante ali a gente saber que para nós vivermos essa realidade de igreja, é preciso ter a mesma revelação que Pedro teve. Que Deus venha iluminar os nossos corações, o nosso entendimento, para nós podermos compreender a grandeza desta mensagem, a grandeza desta palavra, disso que Jesus veio edificar a igreja. Então nós precisamos de revelação, porque após a revelação, Jesus disse a Pedro, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aí ele disse, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que Jesus estava dizendo para Pedro era o seguinte, dizendo assim, Pedro, você que recebeu essa revelação, você recebeu exatamente de Deus, foi Deus quem te revelou. E você é uma pedra viva. E eu vou usar a tua vida para edificar a minha igreja. Então hoje, nós também recebemos essa mesma mensagem. Nós que estamos em Cristo, que recebemos a Cristo. E Deus iluminou o nosso entendimento para compreendermos o que é a igreja. Deus está falando conosco que nós somos pedras vivas. E Deus vai usar essa pedra que está aí, para edificar a sua igreja. E diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso é uma promessa de Deus. Me lembrei aqui de um texto muito precioso, que está também no livro de Efésios, que está no livro de Efésios, né? No capítulo 3, a partir do versículo 8, uma mensagem que Paulo começa dizendo o seguinte, ele diz assim, a mim, o menor de todos, me foi dado o privilégio de anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho, essa mensagem, esse mistério que estava oculto em Deus por séculos. Aí ele começa dizendo no versículo 10, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. E ele diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, presta atenção nessa passagem. Vou abrir um parênteses aqui para nós compreendermos um pouquinho. Paulo diz que ele tem o privilégio de transmitir, de anunciar o evangelho, as boas novas das insondáveis riquezas de Cristo. No final, ali no versículo 11, ele diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus.
Saiba você que Deus tem um propósito eterno. Algo que estava antes da fundação do mundo. E esse propósito, ele se resume nessa palavra, que é a igreja. Por quê? Porque, como Paulo declarou, todas as riquezas de Deus, tudo que é necessário para se cumprir o propósito eterno de Deus, Deus concedeu à igreja. Deus derramou sobre a igreja esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Existe na igreja uma riqueza muito grande, uma preciosidade na vida da igreja, que nós precisamos compreender para que o propósito de Deus se cumpra, para que nós vivamos de acordo com aquilo que Deus quer na nossa vida. E o que me chamou a atenção no versículo 10, que ele diz assim, que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Sabe o que significa, irmãos? Que a igreja tem essa responsabilidade de se tornar conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Tornar conhecida o quê? Essa grandeza, essa multiforme sabedoria de Deus, que Deus derramou sobre a vida da igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, eu pergunto para você, você sabe o que significa principados e potestades? Eu vou explicar para você. Principados e potestades são espíritos demoníacos, são demônios que rondam os ares. Principados, potestades, são poderes que impedem a igreja de avançar, ou que querem, ou tentam impedir a igreja de avançar. São demônios que trazem cegueira espiritual. São demônios que trazem opressão, que trazem fraqueza espiritual. Nós estamos vivendo um período difícil, né, na nossa vida aqui na Terra, com essa pandemia. Irmão, nós temos visto muitas pessoas enfraquecidas, entristecidas, amedrontadas, temerosas, pessoas que estão à beira de morrer espiritualmente. E a palavra diz que é pela igreja que essa multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida. Deus permite essas coisas que nós estamos passando aqui, para que a igreja se levante, para que a igreja mostre para esses demônios, para esses espíritos, o poder que existe na vida da igreja. Amém, irmãos? Então, existe um poder e uma riqueza aí. Quanto mais nós nos levantarmos em fé, nós avançarmos como igreja, mais o reino das trevas vai ter que se afastar. Então nós temos essa responsabilidade de vivermos como igreja. Por isso nós precisamos compreender a profundidade desta mensagem que Jesus nos deixou, que viria edificar a sua igreja. E ele disse, prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A gente tem visto aí muita inconstância, muita fraqueza espiritual. Não é para te desanimar. Paulo disse que quando ele era fraco, então é que era forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Se você está fraco, é uma grande oportunidade de você ser aperfeiçoado, de você se levantar como um ministro de Deus, como um guerreiro de Deus, se levantar contra esses principados e potestades e avançar como igreja. Então nós só precisamos compreender que como é que isso vai acontecer. Quando a igreja compreender esse grande mistério que estava oculto lá nos séculos e gerações, na eternidade. Porque, meus amados irmãos, a igreja, ela teve início em Deus. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. A primeira comunidade, a primeira igreja que surgiu na eternidade, que estava oculta em Deus, e que agora esse mistério, este segredo que estava em Deus, está sendo revelado a nós, neste momento em que nós estamos vivendo. Que esse projeto de Deus estava na eternidade, Deus está revelando que essa mesma vida
do Pai, Filho e Espírito Santo, essa mesma unidade, esse mesmo amor, esse mesmo princípio também se estabeleça em nós, neste século que nós estamos vivendo. Precisamos compreender que aí existe um segredo, que quando nós falamos da igreja, nós estamos falando da igreja, família, corpo e templo. A igreja, ela é a família de Deus. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela é o templo do Espírito Santo. Que maravilha, que riqueza, que grandeza de preciosidade de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Saber que a igreja, eu, você, que temos a Cristo, que temos recebido, Deus derramou toda a riqueza. Paulo diz em 1 Coríntios que em tudo nós fomos enriquecidos nele, em Cristo Jesus, de modo que não nos falta nada, irmãos. Nada nos falta. Tudo que está oculto em Cristo, onde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão contidos ali, Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Nós temos também tudo isso e podemos avançar. Então precisamos saber que a igreja, ela é a família de Deus, ela é o corpo de Cristo e o santuário, ou o templo, ou a casa do Espírito Santo de Deus, onde Deus habita. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles são um, em propósito, em amor, em unidade, e é isso que Deus quer fazer também com a igreja, que somos nós. Então, eu quero meditar um pouquinho nesses 3 pontos: a igreja como família de Deus, a igreja como corpo de Cristo e a igreja como o templo do Espírito Santo. E é importante a gente saber, porque isso é um fundamento para a nossa vida. Muitos de nós, talvez nessa ação de ventos, de rios e combates, você sabe o que eu estou falando. Isso nada mais é do que as dificuldades e adversidades que se levantam na nossa vida, que tende a nos enfraquecer, nos desanimar, mas nós precisamos saber que Deus é maior do que isso, maior do que esses problemas, as situações que se levantam, maior que esse Covid que se levantou nesse século, nesse tempo que estamos vivendo. E a igreja sempre tem avançado, a igreja sempre tem permanecido, e ela vai permanecer independente de mim e de você, mas Deus quer que nós participemos disso. Por isso é importante nós sabermos e revermos esse fundamento, que a igreja, ela é a família de Deus. Deus, Pai, está edificando a sua igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então a igreja, ela é a família de Deus. E olha só o texto de Efésios 2, 18 e 19. Eu amo essa mensagem, esse texto, e vocês já me ouviram repetir várias vezes, e vão me ouvir repetir sempre. Que esse texto aqui, ele me chama muita atenção, que diz assim, Paulo diz, porque por ele, por Jesus Cristo, nós ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aí ele diz, assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Guarda bem essa mensagem, você e eu não somos mais estrangeiros e peregrinos, somos concidadãos dos santos, somos a família de Deus. Você é meu irmão, Deus é o nosso Pai, Deus está preparando essa família para habitar com Ele na eternidade. Meus amados irmãos, guarda bem essa mensagem, que não seja carne e sangue, que seja o próprio Espírito revelando a nós nessa manhã, de que nós somos a família de Deus. Deus é o nosso Pai. Efésios 4:6 diz que é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Deus está preparando a sua família para habitar com Ele na eternidade. Você e eu, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, na perseverança da nossa fé aqui neste mundo, diante das adversidades, nós vamos habitar juntos na eternidade com o nosso Pai, que é o nosso Deus. O texto está dizendo um segredo aqui muito grande, que nós precisamos compreender. O texto diz que nós não somos mais estrangeiros e nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos. Presta atenção.
O estrangeiro é alguém que não pertence a essa nação. A nação que eu estou falando é a nação dos santos. Esta família. O estrangeiro, ele é um estranho. Meus amados irmãos, nós não podemos ser pessoas estranhas. O estrangeiro, ele não pertence à família. Nós temos que ter intimidade. Nós precisamos nos aproximar, nos conhecer. Presta atenção numa coisa. Você tem a sua família, o convívio da sua família, o aconchego na tua casa. Quando chega um estranho, esse estranho ele não tem a mesma intimidade que você tem. É diferente. É algo que perde toda aquela simplicidade, porque um estranho, ele não tem os mesmos costumes, o mesmo hábito, ele não tem a liberdade. E no meio da igreja existem pessoas que são estrangeiras, ou que vivem como estrangeiras, ou que ainda não caiu, não recebeu essa clareza de que é filho de Deus. Quando nós nos isolamos, quando nós estamos distantes, deixamos de congregar, deixamos de estar juntos, irmãos, nós vamos nos tornando estrangeiros. Não somos conhecidos da família de Deus. Nós precisamos permitir ser conhecidos. Nós precisamos abrir nosso coração. Nós precisamos viver na simplicidade de família, de conhecermos uns aos outros. Você pode dizer assim, eu não conheço todos os irmãos que congregam, mas olha só que interessante, irmãos. Às vezes nós saímos aqui da nossa cidade e vamos para outros lugares. E quando nós encontramos irmãos, parece que nós já conhecemos há muito tempo. O que é isso, irmãos? É porque o mesmo Espírito testifica nessa simplicidade, nessa alegria de se ver, de compartilhar, de abrir o coração, de falar a palavra de Deus. Então, está sendo bem claro o que diz o texto. Nós não somos estrangeiros. Diz também que não somos peregrinos. Peregrino é um andarilho. Peregrino é alguém que não tem um lugar certo, não tem morada certa, ele não permanece na casa. Ele vive pulando de um lugar para o outro, porque ele não tem um lugar onde ele possa habitar, onde ele possa criar raízes. Está entendendo, irmãos? Por isso que o texto diz que nós não somos peregrinos. Ao contrário disso, nós criamos raízes, nós temos aliança, nós temos paternidade espiritual, nós convivemos juntos, na mesma comunhão, partimos do mesmo pão. E é isso que diz. E está dizendo, não somos estrangeiros nem peregrinos, não sejamos peregrinos e nem estrangeiros. Ficar pulando de um lado para o outro. Permanece no lugar que você está, cria raízes, firma aliança, compromisso, ama os irmãos, ama a igreja no mundo, mas cria raízes. Isso vai ser bom para você, porque está dizendo que a família que Deus está edificando não tem estrangeiro nem peregrino, mas sim o concidadão dos santos, que significa que é um membro da mesma família, da mesma nação, do mesmo povo. Amém, irmãos? E é maravilhoso saber disso, porque se tratando de família de Deus, uma pessoa só, ela não é a família. A família de Deus é composta de mais pessoas. E que maravilhoso saber que nós temos vários irmãos, não só aqui em São Vicente, mas espalhado pelo mundo inteiro. Nós temos irmãos. Então, família é isso. Fala de diversidade de pessoas, onde existe amor, proteção, cuidado, intimidade, aliança, suporte, honra, serviço. Tudo isso nós encontramos na família. A família pode fortalecer, pode te animar, pode te edificar. Por isso que nós precisamos conviver juntos nessa intimidade. Vamos ter a oportunidade agora de participar da comunhão, da ceia. Que maravilhoso podemos cear, ainda que você esteja na tua casa, mas nós vamos fazer a mesma coisa, porque a comunhão que nós temos é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, nós somos a família de Deus, você é filho de Deus. Esses principados e potestades, eles querem colocar na tua cabeça, no teu coração, de que você não é filho de Deus, de que você não tem paternidade, que você
é um estrangeiro. Não, irmãos, você é filho. Você nasceu, não de nascimento natural, mas nasceu da água e do Espírito. Você foi gerado não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Essa fé que você tem no teu coração foi Deus que colocou. E você guarda isso, essa riqueza, essa preciosidade no teu coração. E nós podemos viver e praticar as mutualidades quando nós estamos juntos como família. Amém, irmãos? Podemos edificar uns aos outros. Tem um texto de Romanos 15, 14, que Paulo diz assim: eu certo estou, meus amados irmãos, a vosso respeito, que você está possuído de bondade, cheio de todo conhecimento, apto para demonstrar uns aos outros. Essa riqueza que Deus derramou sobre você, sobre a tua vida, você está apto para demonstrar, para edificar, para fortalecer, para animar a vida do teu irmão. E é isso que nós precisamos avançar como igreja. Não permitir que chegue fraqueza no nosso coração, que nós venhamos nos desanimar. Você está num contexto de família, você está protegido, você está guardado por Deus. Amém, queridos? Mas continuando mais à frente, a igreja também ela é o corpo de Cristo. Jesus está edificando a sua igreja e ele está preparando um corpo. A cabeça desse corpo é Jesus. É interessante que o corpo ele fala de mutualidades. Existe uma riqueza muito grande de membros, de dons, de habilidades no corpo. E nós temos um exemplo muito claro, porque se fala do corpo, nós só falamos de nós mesmos. Nós vemos com quanta facilidade o nosso corpo é mobilizado. Os membros, eles têm uma perfeita harmonia. Os membros estão todos ligados uns nos outros. E se estão ligados uns nos outros, estão funcionando corretamente, é porque estão ligados à cabeça. Cristo é a cabeça deste corpo. E nós somos os membros ligados, vinculados uns nos outros. Mas a grandeza dessa mensagem, que está em Efésios 4, 15 e 16, que diz que nós devemos seguir a verdade em amor e crescermos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. E diz que do qual todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo e a edificação de si mesmo em amor. Essa mensagem ela é maravilhosa, irmãos, porque diz que o corpo ele deve se mobilizar pelo auxílio de toda a junta. Interessante que não é uma junta. Quantas juntas nós temos no corpo? Quanta preciosidade há no nosso corpo e quantos membros se mobilizam para agir numa situação. Os membros, eles devem estar bem vinculados e ligados e dar a sua justa cooperação. Não é só uma junta que deve dar a sua justa cooperação, ele diz toda a junta, auxílio de toda a junta do corpo. Isso mostra bem claro que nós dependemos uns dos outros. Não há individualidade também do corpo. O corpo, ele deve estar bem vinculado, bem ligado um ao outro. Irmãos, essa mensagem ela é forte porque nós precisamos ter revelação do que significa o companheirismo, do que significa a paternidade, do que significa o discipulado. Porque se nós somos um membro que não está retendo a cabeça, irmãos, nós corremos risco de morrer. Aliás, já estamos mortos se nós não estamos ligados no corpo. É importante ter vínculos fortes. O vínculo que nós temos, ele não pode ser superficial. O vínculo que nós temos não pode ser nominal apenas. O vínculo, ele tem que ser verdadeiro. Deve ser forte, deve ser firme, para que fique consolidado, firmado, ligado, conectado no corpo.
Amém, irmãos? Vínculos verdadeiros, alianças firmes. Estar debaixo de sujeição, de submissão. E nós estaremos debaixo do governo de Cristo. É importante saber que essa justa cooperação de cada parte, ela está dizendo que deve haver uma cooperação dos dois lados. Não é somente do meu lado, mas do lado do meu irmão. É importante saber também que está nessa justa cooperação, vale muito a iniciativa de cada um. Porque no reino de Deus, irmãos, não tem expectativa. A expectativa que nós devemos ter é só em Cristo, que nunca vai nos frustrar. Mas nós não temos que tirar toda e qualquer expectativa e viver na iniciativa de nós irmos, de nós avançarmos, procurarmos. Se o teu irmão não te procura, procura, que ele vai se ligar, ele vai ser fortalecido, edificado. Então, dê a sua justa cooperação. A palavra de Deus está dizendo que eu devo dar a minha justa cooperação. E se nós pensarmos da mesma forma, ambos serão edificados, estarão cada vez mais consolidados e crescerão em amor, crescerão num verdadeiro vínculo. E é importante a gente saber isso e analisar no nosso coração. Como está o nosso vínculo? Como é o nosso vínculo? É verdadeiro ou é algo nominal? Nós precisamos rever e precisamos tomar uma posição diante de Deus, de irmos, de avançarmos. Não permita que o diabo coloque coisa no teu coração. Não permita que venha desânimo, que venha julgamento sobre a vida do teu irmão. Mas que nós possamos quebrar todo e qualquer impedimento, toda e qualquer barreira que nos impeça de aproximarmos uns dos outros e de vivermos essa vida no corpo de Cristo. Deus derramou dons na tua vida, habilidades. Existe uma riqueza na vida, individualmente e coletivamente existe, irmãos. Você tem pelo menos um dom e muitas habilidades que Deus derramou na tua vida. Você está apto para servir, você está apto para cooperar com o propósito eterno de Deus. Por isso, você não é qualquer pessoa, você é um membro do corpo de Cristo, alguém especial que Deus ligou no corpo para dar a sua justa cooperação. Então, nós temos que avançar, quebrar toda barreira, todo impedimento na nossa vida e vivermos nessa mutualidade, nessa cooperação, cumprindo o propósito eterno de Deus. O último ponto aqui é que a igreja também, irmãos, ela é o templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo. São três coisas: família de Deus, corpo de Cristo e santuário, ou templo, ou casa do Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 20 e 22, uma mensagem maravilhosa que continua dizendo ali, nós lemos o 19, e agora a partir do versículo 20 diz que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular ou a pedra principal, fundamental, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também você e eu juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos o templo, a casa do Espírito Santo. Deus habita dentro de mim, Deus habita em você. Tenha convicção de que Deus habita em você, individualmente e também coletivamente. Diz aqui que nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em prédios, mas Deus habita num edifício que Ele mesmo projetou, que Ele mesmo criou. E sou eu e você, que é a igreja, o santuário do Espírito Santo, a casa de Deus, onde nós temos toda a liberdade de nos aproximarmos dele, irmãos, com sacrifícios, com ofertas, com temor, com reverência, com dedicação, vivendo na comunhão com ele continuamente. Hoje já não há mais barreira para nós nos aproximarmos de Deus.
Deus está em nós, individualmente e coletivamente. Então nós temos essa liberdade, essa ousadia de nos aproximarmos dele com dedicação, com temor, com reverência, santificarmos nossa vida. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, irmãos. Todos os dias lembrarmos que nós estamos preparando essa casa aqui onde Deus habita. Ela tem que estar preparada todos os dias para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós precisamos santificar a nossa vida. Amém, irmãos? Interessante aquela passagem do tabernáculo do Antigo Testamento. E lá no tabernáculo existia um lugar mais interior, ou também ali no templo de Salomão. O lugar mais interior daquele templo ali. Ficava a Arca da Aliança, onde tinha ali a Tábua da Lei, onde tinha ali o maná e tinha também o cajado de Arão que floresceu dentro daquela arca, no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano e com sacrifícios, com sangue. Ele tinha que estar totalmente preparado, porque senão ele era fulminado. Que ritual e coisa difícil, talvez, olhando dessa forma, mas hoje, irmãos, esse tabernáculo, esse templo, somos nós. O Santo dos Santos é o nosso coração, onde Deus escreveu no nosso coração a sua lei, os seus mandamentos, estatutos. Estão todos gravados no nosso coração. E essa Arca da Aliança é esse interior do nosso coração, onde está também o maná, que é a palavra de Deus, que habita ricamente dentro de nós. E também o cajado de Arão, que representa o sacerdócio, que hoje nós todos somos sacerdotes diante de Deus, para ministrar diante de Deus, para essa liberdade de nós entrarmos, não uma vez por ano, mas agora todos os dias, em todos os momentos, temos essa liberdade de nos achegarmos ao nosso Deus, com ousadia, com intrepidez. O pecado, ele impede de chegarmos aí. O pecado, ele veio como uma introdução para que o homem se aproxime de Deus, para que a nossa vida seja uma casa, uma habitação de Deus. E esses principados e potestades que impedem, que causam cegueira espiritual, que Efésios diz que nós, no passado, nós andávamos guiados por eles, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Presta atenção, irmãos. Toda desobediência, todo pecado, todo engano que é lançado na nossa vida nos impede de vivermos como um santuário de Deus. Por isso nós temos que continuamente analisarmos nosso coração, vermos com toda clareza, sondarmos como a palavra de Deus diz, quando nós vamos participar da comunhão do cálice e do sangue. Examine-se, pois, a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Porque Deus, Ele quer uma casa preparada. Todos os dias temos que nos preparar para Ele, nos santificarmos para Ele, nos dedicarmos, oferecermos sacrifícios agradáveis a Ele. Nós somos essa casa, essa Arca da Aliança. Na verdade, Deus escreveu no nosso coração a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos. Hoje não é necessário que alguém nos ensine, mas o próprio Espírito Santo de Deus nos ensina. Ele nos revela, Ele está aqui dentro de nós, continuamente nos alertando, como hoje nós vamos cear, vamos participar da comunhão do cálice do sangue. Quando nós participamos disso com sabedoria, nós ficamos mais fortalecidos. Nós avançamos como igreja, nós crescemos como igreja. Por isso eu quero te incentivar, nesse dia, que você possa colocar diante de Deus. Se você tem ansiedade, fraqueza, desânimo no teu coração, o momento de nós abrirmos nosso coração diante de Deus. Não é errado você confessar, nós temos que confessar diante de Deus aquilo que nós estamos sentindo. Porque com certeza Deus vem para nos fortalecer, nos animar, nos avançar. A igreja
ela tem toda a possibilidade de cumprir o propósito eterno de Deus, porque todas as riquezas foram derramadas sobre ela. Nós temos recebido um grande presente. Muitos de nós talvez não abrimos esse presente, mas todo dia é dia de você tomar essa posição, de abrir e contemplar todas as riquezas que Deus tem derramado sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus, você é um membro do corpo de Cristo e você é o santuário do Espírito Santo. Não deixa o desânimo pegar o teu coração. Retira de lado tudo aquilo que impede você de se achegar a Deus ou de cumprir a vontade de Deus na sua vida. E se volte para Ele, firmemente para Ele. Nós vamos retornar, eu tenho certeza disso. Talvez as coisas não voltem exatamente como eram, irmãos, porque eu creio que a vinda do Senhor está próxima. Jesus está voltando, os sinais são evidentes. É tempo de nós despertarmos de toda sonolência, deixarmos de lado as obras das trevas, revestirmos das armas da luz, andarmos dignamente como em pleno dia, com os olhos abertos, acordados, discernindo bem o tempo que nós estamos vivendo, nos santificando a cada dia, preparando para a volta do nosso Senhor. Sabendo disso, que Jesus declarou que Ele está edificando a sua igreja, está edificando a família, está edificando o corpo, está edificando o templo. É um processo que está se cumprindo e vai se cumprir, porque essa igreja que Ele está edificando é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É pura, santa e sem defeito. Essa é a igreja que Jesus vai levar, que nós estamos sendo preparados, edificados por Ele. Presta atenção nisso. Tem muita coisa que Deus quer eliminar da nossa vida. Coisas que não fazem parte do plano dEle, do projeto dEle. E cabe a nós nos dispormos a Ele. Buscarmos, estarmos cumprindo a sua vontade, o seu querer. E nessa mensagem de hoje, que nós possamos ter clareza dessas verdades. Família. Você é filho de Deus. Você não é só uma pessoa. A família tem muitos irmãos, nossa família é grande. Ela vive junta. Ela tem conflitos, mas ela se ajusta. Ela é edificada estando junto. O corpo, riqueza de Deus, dons, habilidades que Deus tem dado, vínculos, paternidade, cuidado, companheirismo, templo, a casa de Deus, o temor, a santidade, a santificação. Nós temos feito aí uma planilhazinha de oração contínua. Glória a Deus, os irmãos estão ali santificando a vida, colocando diante de Deus. Irmãos, nós precisamos nos voltar para Ele, pois Jesus está às portas. Vamos nos apegar ao Senhor. Como pedras que vivem, seremos edificados juntamente uns com os outros para a habitação de Deus no Espírito. Que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando, derramando graça sobre você, perseverança, fé, ânimo, porque Jesus está contigo, Ele vai à tua frente, te conduzindo, te guiando. Nós vamos agora participar desse período precioso de comunhão. Eu não sei, eu quero chamar o Fabinho aí. Fabinho, aparece aí, por favor. Antes de nós orarmos. Fabinho. Pode entrar aí, Fabinho. Vamos participar da ceia. Vamos cear juntos. Chega aí, minha flor. Privilégio nós sermos participantes dessa família de Deus. Somos filhos, membros do corpo de Cristo e templos do Espírito Santo, a casa de Deus. Aleluia.
Isso tudo pela obra de Cristo. A tão grande salvação que nós não podemos de forma alguma negligenciarmos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pega o seu pão. Pega o seu pão aí na sua casa. Pega o seu cálice com suco de uva. Por enquanto é um pão, por enquanto é um suco de uva. Mas isso não é algo representativo. É algo real, verdadeiro. Nós vamos orar e aqui verdadeiramente será o sangue de Cristo. E esse será o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Que bom é sermos família de Deus. Através do sangue de Jesus foi aberto esse novo e vivo caminho. Fomos aceitos por Deus. Fomos colocados de volta nessa família. E agora somos esse corpo de Cristo, membros desse corpo, onde Ele é o cabeça. E agora estamos sendo edificados nessa casa espiritual, onde o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Tudo isso pelo sacrifício de Jesus. Nós queremos renovar nossa aliança. Amém. Com os irmãos, renovar a aliança com você, Beda, Zenaide, nossos companheiros, nessa amizade, nesse companheirismo, dizer que somos um em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, o nosso Senhor Jesus, Ele, após ter dado graças, Ele pegou o pão, Ele disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Aleluia. Da mesma forma, Ele pegou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Aleluia. Porque sempre que comer desse pão e beber desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Nós podemos dizer nessa manhã, Maranata. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança, aleluia, feita por Deus com seu povo. O sangue de Cristo é o que garante essa aliança que nós temos uns com os outros e com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oremos. Vai orar, Fabinho? Vamos orar então, dando graças ao Senhor. Pega o seu cálice, o seu pão. Vamos dar graças ao Senhor nessa manhã. Pai, nós te damos graças. Muito obrigado pelo seu sangue, muito obrigado pelo seu corpo. Nós te louvamos, Senhor, por tão grande sacrifício. Nós que estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Levou sobre si os nossos pecados, aleluia, as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo veio sobre ti ali na cruz. Amém, aleluia. O Senhor cravou na cruz, aleluia, a vitória, consumou todas as coisas, destruiu a morte, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou dentre os mortos, rompeu com os milhões da morte, aleluia, fez agora um novo e vivo caminho, um novo acesso a Deus agora nós temos através do teu sangue, através do teu sacrifício na cruz. Nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor. Verdadeiramente esse é o teu corpo, verdadeiramente esse é o teu sangue derramado por nós, que nos perdoa de todo pecado. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nós louvamos o teu nome. Cada família, cada lar aqui representado, renovamos a nossa aliança contigo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Todo comer do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Comemos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tu pode ir na sua casa dando graças ao Senhor. Aleluia. Corpo de Cristo. Aleluia. Nós nos alimentamos de Jesus nessa manhã. Aleluia.
Amém. Aleluia. Da mesma forma, vamos todos pegar o sangue de Jesus e beber o sangue de Cristo. Somos um com Cristo, aleluia, através do seu sangue. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A ênfase dessa mensagem está na nossa comunhão com Deus. Interessante que a ceia é a comunhão que nós temos com o corpo e com o sangue. Amém. Temos a nossa comunhão uns com os outros e com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Toma aí, Fabinho. Dá continuidade. Chamar o Dani para a gente louvar o Senhor. Pra gente... Eu vou sair aqui nessa. Eu não. Tira aí. Segura dentro. Não. Deixa eu sair. O Daniel entrar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O Cristo bendito, o Filho do Deus vivo, vencedor, poderoso, o grande Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a qual recebeu dele as chaves do reino dos céus, para avançar na força do Espírito. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Jesus consumou a sua obra, e nele, em Jesus, a pedra angular, a igreja foi estabelecida. E a igreja não tem crise, a igreja não tem qualquer confronto que possa destruí-la, porque ela é o corpo de Cristo, e mesmo sendo ferida, ela é indestrutível, como foi Jesus que ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia. A igreja vai prevalecer, a igreja vai ressuscitar, vai permanecer viva pelos séculos dos séculos, com o Senhor, com a cabeça que é Cristo Jesus. Amém. Que bom sermos corpo, que bom sermos família, sermos o templo do Espírito Santo, meus amados irmãos. Mais uma vez, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer
as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem rugas, sua igreja gloriosa. As obras do diabo já foram destruídas por Jesus. Aleluia. Você é livre, eu e você somos membros do corpo de Cristo. Aleluia, estamos seguros no Senhor. Um abraço, meus amados irmãos. Aleluia. Abraço, Dani. Abraço, Glória a Dani. Deus. Abraço, Zé. Um abraço para Maravilhoso. vocês todos aí, viu? Amém. Graças a todos. Amém. Paz. A paz. Tem uma mensagenzinha? Tudo bem, Fabinho? Acabou? Chama ele aí. Só um minutinho, irmãos. Vamos só finalizar aqui. Obrigado pelo tempo. Que Deus continue te enchendo dessa mesma graça, sabedoria, discernimento para vivermos intensamente como igreja, avançarmos, crescermos, nos fortalecermos cada vez mais. Você é um membro do corpo de Cristo, você é um filho de Deus, você é um santuário do Espírito Santo. Irmãos, eu quero finalizar aqui só lembrando vocês que no próximo domingo, se Jesus não voltar e se Jesus não permitir que os homens concedam uma lei que nos impeça, nós estaremos lá reunidos, lá naquele salão, tá? Onde não é a igreja, mas a igreja estará ali. Amém, irmãos? Nós passaremos aviso para vocês aí no decorrer da semana. E queremos... Mais alguma coisa? O Fabinho vai entrar? Deixa o Fabinho concluir aí. Pode falar, Dena. O Fabinho, sem problema. Não, era só esse detalhezinho aí. Queria lembrar que semana que vem estamos juntos novamente. Irmãos, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. É maravilhoso estarmos juntos. Amém. Continua firme. O Senhor está contigo e teus problemas não são nada para Deus. Deus está à frente de tudo, Ele é maior do que tudo e de todos. Que Deus abençoe a semana maravilhosa, um domingo maravilhoso de comunhão aí com a tua família. Em nome de Jesus. Amém. A paz. Semana cheia do Espírito Santo. Amamos vocês. Amamos vocês, irmãos.